Olá a todos. Vamos continuar com os vídeos sobre a inteligência artificial em Python. Veremos hoje um jogo chamado Tic-Tac-Toe, que vamos programar em Python. Esse jogo consiste em alinhar numa fila, coluna ou de forma diagonal as peças. Dois dos jogadores vão entrar em ação e quem alinhar primeiro as suas peças diagonalmente, verticalmente ou horizontalmente, esse é que vai ganhar. O jogo em questão é mais ou menos como esse que nós podemos ver aqui, em que vamos supor que o jogador X ele mete, por exemplo, de forma horizontal, ocupa todas essas casas, sem interferência do oponente, que é o jogador O, então ele vai ganhar, porque vai ter todo o X de forma horizontal, assim como verticalmente. E de forma diagonal também, diagonalmente à esquerda e à direita. E assim como outro jogador também. Se o outro jogador é quem alinhou primeiro de forma horizontal ou vertical, ou de forma diagonal, então ele é quem ganha. Mas é uma das vezes só que se alinha horizontalmente, diagonalmente ou verticalmente, uma só vez, numa só fila ou numa só coluna, ganha o jogador em causa. Então, em caso de que não seja assim, o jogo empata-se, né? Um exemplo do empate é esse que nós podemos ver aqui, em que dos jogadores alinhou as suas peças. Por exemplo, o jogador X jogou aqui na casa fila 0, coluna 1, mas o outro jogou na fila 0, coluna 0, depois outro joga na fila 1, coluna 1, depois o outro joga de forma que o jogo empata, né? No final, ninguém ganha. Então, isso é que nós vamos ver no quadro da inteligência artificial, como é que isso pode ser programado em Python. Então, vamos proceder a isto. Primeiro que nós temos que fazer é definir uma função, né? Para desenhar o quadro como o que nós acabamos de ver lá. Define, vamos chamar assim, print, guarda, que é em primeiro quadro, nesse caso, em inglês. E vai tomar como parâmetro guarda. Vamos ver o que é isto. Ok? Então vamos proceder a dizer assim. Por cada fila, e guarde no quadro, ok? O que é que ele deve fazer? Deve imprimir vamos fazer o desenho de forma em Python, nesse caso, como que nós acabamos expliquei ao princípio. João, Pro. Depois também vamos imprimir print, que vai ser por 9 vezes. Vamos ver, veremos isso que é isto aqui. Vamos ser 40 com isto. Você sabe, doble cotação. Ok? Então, aqui normalmente o border seria qual, é? O border seria border seria esta aqui.
for, in, res. Vamos definir o border para, como vimos inicialmente o quadro que eu expliquei ao princípio, tem 3 filas e 3 colunas. É, é, isto aqui seria aqui, desculpa. Ok. For, in, res, igualmente 3. Ok? Quer dizer que isso vai de 1 a 3 e a sua vez, tudo isso vai de 1 a 3 também. Ok? Como é que fica isto? Podemos imprimir isso, ver isso no Shell. Isso vai nos servir para entender o jogo em si. Vamos, por exemplo, vamos ver isto. Vamos colocar isto aqui. E vamos finalmente pedir que nos visualize o guarda. O guarda nos fica assim. O guarda nos fica assim. Vamos passar isso no Python como tal. Que o guarda nos fica assim. Guarda. Vamos alinhar bem, de forma a visualizar bem as filas e colunas. Isso para não interferir na programação, vamos comentar isto aqui. Vamos comentar isto. Para nos entendermos que, olha, aqui temos 3 filas, uma fila, fila 0, segunda fila, fila 1, a terceira fila, fila 2. Em Python, você começa por contar por fila 0, fila 1 e fila 2. Nesse caso, 3 filas. E assim como coluna, coluna 0, coluna 1 e coluna 2. Ok? Isto é o guarda como tal. E ao desenhar, onde vamos colocar, onde os jogadores vão colocar as peças, vai se dever a essa função primeira que nós definimos aí. Ok, então, a seguir, vamos ter que definir a condição do ganho. E eu expliquei quando se coloca as peças de forma horizontal, em todas as casinhas, ou de forma vertical, ou diagonalmente, o jogador em causa ganha. Isso é que nós vamos ver como é que isso se produz, se programa em Python. Vamos definir uma função, vamos chamar de check wins. Né? Averigua quando é que se ganha nesse caso. Vamos entrar como parâmetro em causa, guarda. Ok? Primeiro vamos checar horizontalmente. Vamos dizer assim. For row in, guarda. Aqui temos 3 rows aqui. Guarda esse que tem três filas. Primeira, 0. Segunda, 1. E terceira, 2. Nesse caso, são as 3 filas. 3 filas. Por cada fila, temos número de colunas.
Essa fila tem essas colunas, segunda fila tem outras colunas, terceira tem outras colunas. Essa coluna aqui é coluna zero, fila 0, 1 e 2. Essa coluna aqui. Vamos dizer assim, for row in board, if row row 0. Row 0 qual é? Primeira fila é esta aqui, ok? Na primeira fila, row em 0 seria essa aqui. Row em 1 seria essa, row em 2 seria esta aqui. Nesse caso, se essa fila aqui, essas casinhas forem igual, tiverem, por exemplo, o valor x, 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 nesse caso, o jogador x vai ganhar, ok? Para a primeira fila, nesse caso. E assim vai ser para as outras filas também. Nessa outra fila também, se todos forem XX, vai ganhar, ou zero, ou também vai ganhar, ou XX ganha. Como é que isso é? Então vamos começar por primeiro row, que é a primeira fila. Eu digo se if row em 0 for igual a row em 1, e isto, a sua vez, for igual a row em 2, isso aqui tudo for diferente disto aqui, disto o quê? Isso significa que a casa é vazia, nesse caso aqui. Isso aqui que estamos a ver aqui no border, não há nada, por exemplo, aqui. Entre comilhas, devia-se colocar X ou, mas não há nada. Por isso é que, se não há nada, não se estabelece a condição, não se fala na condição de ganhar ou não, ou empatar. Bem, nesse caso, se colocarmos valores, nesse caso já haverá valores, já não serão casinhas vazias, então vão ser diferentes de casinhas vazias. Isso é que isso significa. Se isso for assim, então vamos retornar o primeiro valor, né? Porque podia ser qualquer dos valores, já que todos são iguais. Agora bem, nós começamos por casinha, o row vai de 0 a 1. Nesse caso, vamos passar para o row 1. Para o row 1 vai ser casa row 1 em 0 vai ser esta aqui. Segunda fila, nesse caso. Porque o row vai de 0 a 1. Já explicamos o row 0, agora o row 1. O row 1 em 0 vai ser esse valor aqui. O row 1 em 1 vai ser esse valor. O row 1 sempre em 2 vai ser esse valor aqui. Então, se esse for igual, vai se produzir a condição de ganho também. E assim sucessivamente, assim como a última fila. A terceira fila para 0 seria esse valor aqui. Terceira fila para 1 seria esse valor aqui, valor a ser colocado aqui. E terceira fila para, para 3, nesse caso aqui, seria o valor a ser colocado aqui. Se esses valores todos também forem iguais, nesse caso, produz-se a situação de que esse jogador em causa ganhou. Isto é de forma vertical, né? Esse é o cheque de forma horizontal. Cheque horizontal. Horizontal. E aqui é cheque, aqui, desculpa. Cheque horizontal.
Vamos fazer o mesmo com cheque vertical agora. Aliás, agora passamos à condição do ganho de forma vertical. Vamos mudar aqui para o vertical. Quando é que se produz o choque vertical? Vamos fazer assim. For call, e vou explicar porquê. E range. Aqui vamos fazer referência a três colunas que nós temos aqui. Uma primeira, coluna 0, coluna 1 e coluna 2. Ok? Cada coluna tem várias filas. Por exemplo, essa coluna 0 tem fila 0, tem fila 1, tem fila 2. A coluna 1 tem fila 0, tem fila 1, tem fila 2. A terceira coluna tem fila 0, fila 1 e fila 2 também. Tem que ter em conta isso. O que é que está feito aqui? Ok? É aqui onde eu devia modificar. Ok? Então, o que é que fizemos aqui? Vamos dizer assim, board, ok? Aqui vamos ver que primeiro é fila, né? Vamos a referir à primeira fila, fila 0, fila 0 com a sua coluna. Nesse caso, como coluna vai dentro do for, já se subentende que a primeira coluna vai ser 0, a segunda vai ser 1 e o terceiro vai ser 2. Se o isto, desculpe, vamos começar a enganar-nos aqui para depois cairmos nos erros de compilação. Se for igual a board, fila 1, tá? Fila 0, fila 1. Fila 1 por call, continuamos com colo 0 nesse caso. E se for igual a board, a fila 2, a coluna 0, sei que ainda só estamos aí na primeira coluna. Se isso for igual, entre eles for igual e a sua vez não forem vazios, forem diferente de casinhas vazias, faltou o if assim. If, ok? Vamos retornar. Vamos retornar o primeiro valor, já que todos são iguais. Ok? Então, se nós passarmos já para a outra coluna, seria a coluna 1. Aqui vamos na coluna 1, por exemplo, aqui. Colo 1, fila 0. Colo 1, fila 0 seria aqui. Fila 0, colo 1. Depois viríamos para a fila 1 e se guarde 1, que é fila 1, colo 1 seria esse valor aqui, nessa casinha aqui. Depois passaríamos a fila 2, colo, da mesma colo que é 1 ainda. Depois ainda vamos passar para a terceira coluna, nesse caso. Range, colo, vai 3, vai fila, vai começar por fila 0, essa fila aqui. Colo 3 seria aqui. Fila 1, colo 3 seria o valor a ser colocado aqui. Depois seria fila 2, colo 3
colo 2, aliás, que é o último valor, colo 2 seria esse valor. Vou repetir. Fila 0, colo 2 seria esse valor. Fila 1, colo 2 seria esse valor aqui. E fila 3, fila 2, aliás, fila 0, fila 1, fila 2, colo 2 seria o último valor daqui. Ok? Então, se isso for igual, isso é igual, isso é igual, isso é igual, qualquer deles for igual, então se produz a condição de ganho vertical. Ok? Ok. Então, já vamos agora para quando é que se produz, quando é que se ganha de forma horizontal. If, guarda, o primeiro valor vai se colocar em fila 0, coluna 0. Se isso for igual, aguarde. Coluna, né? For fila 1, coluna 1, de forma diagonal de esquerda a direita, nesse caso, que estou aqui a analisar. Se for igual a fila, o último valor seria na fila 2, na fila 2, coluna 2, ok? 2 e 2 aqui. Se isso for diferente igualmente, se isso for diferente, se isso for diferente a casa vazia, ok? Vamos retornar esse valor aqui. Ok? Essa é a diagonal de esquerda para direita. Agora vamos analisar a diagonal de direita para esquerda. If, guarda, guarda, 0, 0, 2, que seria da primeira fila e a última coluna, que é a coluna 2. Se isso for igual, guarde, nesse caso do meio é fila 1, coluna 1. Isso se for igual, aborde. Na fila, já o último nesse caso, na fila 2, coluna 0. Se for diferente, ok? Então vai retornar, retorno. Isto aqui. Retorno o primeiro valor, já que todos são iguais. Então, o que significa que, pronto, há um ganho de forma diagonalmente de direita para a esquerda. Se não for qualquer dessas situações aqui, vamos dizer retorno, não, nada, não retorna nada. Ok? Então, isso aqui tudo vamos ainda tratar de compilar até lá.
vermos se não temos nenhum erro qualquer por aí. Aqui vemos que não há nada marcado como erro. Vamos ver se isso. Então, vamos continuar a definir outras funções, nesse caso. Vamos definir uma função principal que vamos chamar de main, em inglês, como seu nome indica, função principal. E aqui vamos começar por descrever o board, né? Que já acabei de explicar lá, no princípio. Aqui, vamos referenciar aos jogadores. É isso. Primeiro vai ser, vamos referenciar como X, e vamos precisar de um contador aqui, para podermos referenciar um jogador do outro. Vou começar o contador a zero. Então, se isso for, tudo isso for verdadeiro, ok? Vamos começar por invocar a primeira função que nós definimos aqui, para que pode nos pintar o quadro, onde vamos colocar os valores dos jogadores, o X ou o zero. Ok, e vamos dizer assim, if sum dos zero, o que é que nós fizemos aqui? Se o primeiro valor de suma é par, já que o zero dividido por 2, o resto é zero. Ok? Então, nessa primeira condição aqui, vamos pedir a coluna, o valor a ser colocado na fila e coluna do primeiro jogador, nesse caso, que comecei por designar por X. Então, vamos dizer assim, em inglês, fila, into, já que vai marcar um valor positivo, into, input, e aqui vamos dizer assim, enter, numbers for o jogador X. Entra o primeiro número, né? Já que vai entrar de 0 a 1, X, vai entrar valores entre, desculpe, 0, 1, 2. Ok? Então, vamos fazer o mesmo para a call. Call, int, input, enter, numbers for
Hum, e se mais bem, enter row. Enter row for X e enter call for X, assim. X também. Ok? E aqui, os valores a serem colocados vão de 1, 2, 0, 0, aliás, 0, 1, 2. E lá. Ok? Então, se não, else, vamos ter o cuidado de copiar esses valores todos aqui. Muito cuidado. Vamos colocar aqui e vou explicar o que é isto. Ok? Se o valor não for par, nesse caso, se não for o zero aí, né? O primeiro valor é par, suma, porque suma é zero. Se não for par, for impar, então ela vai pedir que o segundo jogador jogue. Enter row for jogador zero e enter call for jogador zero também. O, o jogador O. Ok? Então, se board se o quadro que nós desenhamos aí em row e call for igual a vazio, for igual a vazio, for igual a vazio aqui, se não haver nenhum número ainda, né? Nem o X, nem o Y, então vamos ter que meter lá um primeiro valor, porque ainda não há nada, então vamos ter que meter o primeiro valor. O X vai ter que jogar. Então vamos fazer assim, vamos dizer board, row, call, vamos assignarle a player. Player que tem o valor X nesse caso. Ora bem, supongamos, agora é a condição de que será já um ganho produzido if, if, vamos invocar a função do ganho, para sabermos se produziu-se algum ganho. Supondo que já temos jogado várias vezes, né? Não é logo que metes o X, logicamente vai se produzir o ganho. Então vamos dizer o seguinte, if shake win, se ganhamos, vamos supor que ganhamos, então vai, vai mostrar o quadro, né? De que nós ganhamos. Ok? Então, finalmente, ele deve dar a mensagem, dizer 20, jogador em causa ganhou. 20, player
player. Ganha o jogador em causa. Ok? Então, se assim for, já podemos sair. Pick. Ok? Se essa for a condição de ganho. Se não, é leaf. Se todos guarde, se todos os elementos na fila e na coluna forem diferentes de vazio, ok? For e em range 3, for shot em range 3, se para todas as colunas e fila do quadro em causa, esse quadro aqui, todas as filas, de fila 0 para todas as colunas, fila 0, coluna 0, fila 0, coluna 2, fila 0, coluna 3, e assim sucessivamente, fila 1, coluna 0, fila 1, coluna 2, fila 1, coluna 2, fila 2, coluna 0, fila 2, coluna 1, fila 2, coluna 2. Se todos esses valores, todas essas casinhas, nem os valores colocados nessas casinhas, todas estão colocadas lá, mas nem o caso da situação de ganho, vamos, dois pontos aqui, né? Vamos invocar a função, né? Vamos invocar o quadro para ver como é que ficou. Ok? Vamos imprimir uma mensagem. Print, game, the game is here. O jogo empatou. Então, saímos já. Break. Ok? Saímos. Nesse caso, é, referimos só ainda ao jogador, ao primeiro jogador nesse caso. Então, vamos. é, Aliás, antes disso, se aqui dissemos que se forem vazio, nesse caso, né? Se for vazio, colocamos tudo isto aqui, mas pode-se dar o caso de que já há um número aí, else, então vamos dizer o if se a fila e coluna, todas as filas e colunas forem, tiverem valores, não haver valores, não tiverem valores, forem vazios, então vamos colocar os valores. Se não, é porque já há um valor colocado aí. Else, print, print,
eh, já existe um valor. Print, der, ar, existe. Olha, valor. Não, já existe o valor. Caso contrário, já existe o valor nesse caso aqui. Então, vamos mudar já para o outro jogador. Mas, ok? Então, passamos para o segundo jogador, que é o zero. Nesse caso, seria o soma, que estava zero, soma um. Então, já não é par, passa já a pedir valores para o jogador zero. Ok? Então, vamos ver ainda, compilar, né? Antes de tudo, para vermos se. Bom, para já que não nos falta tanto, vamos invocar a função principal. Bem, vamos ver se tudo está bem ou não. Ok? Pediu valores, enter row for. Vamos, por exemplo, meter o zero aqui. Vamos aqui, aí voltar a pedir um outro valor, o zero. E visualiza, está correto. Vamos para o jogador zero. Por exemplo, vamos meter coluna, fila zero, coluna um. E também nos funcionou bem. Vamos ainda baixar isso aqui para melhor visualizar-se. Para melhor visualizar-se. Estamos aqui para o X. Alguma coisa não está bem. Vamos ver. Ok. Está muito bem colocado. Depois, isso aqui voltou a marcar para o X em lugar de zero. Vamos ver aqui. Para lugar de zero seria zero em lugar de X. Nesse caso, vamos ver o programa. Vamos revisar alguma coisa não está como devia ser no programa. Somamos, ok. Ok, esse if boa, ok. Ok. Aparentemente tudo bem aqui. Ok. Mas nós não referenciamos uma coisa aqui, ok? Nós referenciamos uma coisa. E é aqui. Board, que vamos dizer assim. O player, vamos lhe assignar. Vamos lhe assignar o segundo valor, né? Ok?
if player já tinha o jogador X, ok? Else, então, vai ser o jogador X. Aqui o que dissemos é que o player vai lhe assignar o segundo valor, zero nesse caso, se o valor que estava no player for igual a X. Isso é que vai assignar o zero no player. Se não foi o X que estava no valor player, era o zero, então no player vai assignar o valor de X. Ok? Pronto, é isto. É isto aqui. Vamos ver. Voltar a compilar de novo. Vou ver o primeiro valor lá. Aqui não estava bem. Ok, vamos voltar a compilar isto aqui. Nos pede o valor, por exemplo, zero, zero. Colocou bem o valor de X na fila zero, coluna zero, nos pede para o zero. Vamos, por exemplo, meter fila zero, coluna um. Ok, já está bom. Vamos agora para o valor. Vamos minimizar isto aqui para melhor ver-se. Para melhor ver-se, vamos ver se vai continuar a fazer tudo bem, igual. Espero que sim. Espero que sim. Aqui vai pedir para o valor de X. Então, já vamos ver. Fila zero, coluna 2, colocou muito bem. Vamos para o segundo valor, o segundo jogador, que é o jogador zero, a jogar agora. Vamos lhe pedir para a fila um e coluna zero, colocou muito bem. Vamos para o primeiro jogador X. Vamos meter a fila um, coluna 2, colocou muito bem. Vamos colocar o, o segundo valor, é o jogador chamado zero. Vamos colocar na fila um, coluna um, colocou corretamente. Vamos jogar, vamos ver a condição de ganho para o primeiro jogador. Vamos colocar na fila 2, coluna 2, e disse que o player 1 ganhou. E isso é para todos, podem comprovar que isso já funciona. Muito obrigado, desculpe pelo vosso tempo. Sorry for your time. Ok? Désolé, désolé. Si j'ai mené beaucoup de temps, désolé, mais ça c'est correct. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sorry.